Hoje a gente vai falar sobre via de parto de um jeito que você nunca ouviu. Afinal, qual via de parto eu escolhi para mim? Parto normal, cesárea? Qual que foi a minha decisão? Parto normal é o correto? Cesárea é parto ou é cirurgia? Vem comigo para a gente tirar todas essas dúvidas. Então vamos lá, gente. Vamos começar com o mais polêmico, que é cesárea. É parto ou não é, né? Porque eu mesmo já vi muita gente falando que cesárea não é parto, que parto é só parto normal e ponto final. Existe muita gente na internet dando opinião sobre isso, mas existe algo que está acima da opinião de qualquer pessoa, que se chama Organização Mundial da Saúde. E assim, gente, a OMS tem um documento tratando sobre indicadores e tudo mais, sobre parto normal e parto cesariana. Então, sim, cesárea é uma via de parto válida, né, legítima, reconhecida pela OMS. Cesárea é parto? Sim. E cesárea é uma cirurgia? Também é um parto cirúrgico. E qual que é a melhor via de parto? Bom, como eu já falei aqui, tanto a cesárea quanto o parto normal são partos igualmente reconhecidos pela OMS. As duas vias têm prós e contras, têm riscos, exigem muita força de nós mulheres. Então a gente vai entender aqui quais são esses prós e contras e entender o que exatamente está em jogo. O parto normal, ele é um parto que o seu corpo biologicamente entende. Então, durante a gestação, o seu corpo inteiro ele vai se preparando para ter um parto normal. O seu quadril vai alargando, você sente diferenças nessas partes de baixo. Então, tem uma dor pélvica, tem uma dor lombar. Então, tudo isso é o seu corpo entendendo ali que aquilo é um bebê que está crescendo, que está se desenvolvendo e ele vai sair pelo canal vaginal. Então, o seu corpo ele entende automaticamente que o parto normal vai acontecer. Em resposta a isso, o seu bebê vai ter uma resposta positiva em relação ao parto normal, uma melhor adaptação respiratória, o seu corpo vai responder muito melhor, então a sua recuperação vai ser muito mais tranquila, não que vai ser sem repouso, tá? Muita gente fala sobre o pós da cesárea, mas o pós do parto normal também é o pós de uma gestação, é o pós de um parto, então você precisa igualmente de um repouso ali, obviamente não vai ser a mesma coisa, mas também precisa entender os limites do seu corpo. Você está com uma bomba de hormônio, né? Você acabou de sair de um período de gestação, seu corpo está se adaptando novamente, então é muito complicado também, gente. Igualmente, né? As duas vias de parto, elas exigem muito de qualquer pessoa. O contra do parto normal seria, obviamente, a dor física. Isso depende do seu corpo, tá? E da forma como ele está dilatando o colo uterino, então a dor física é muito maior, existe o expulsivo, então existe também uma forma de você ter um parto normal com anestesia, então você não sente dor. O fato de você não sentir dor vai exigir de você uma concentração um pouco maior para o momento de você fazer força e tudo mais, você vai precisar de uma ajuda. Então é muito importante que você tenha uma rede de apoio ali, uma equipe médica legal. Então o parto normal, um dos contras também, é que é uma via de parto imprevisível. Então até você entender que você conseguiu a dilatação, você não sabe o que realmente vai acontecer. Você também tem a opção de induzir um parto normal, então você não precisa fazer uma cesárea. Se você quer escolher o dia do seu parto, por exemplo, você não precisa fazer uma cesárea, você pode fazer um parto normal induzido, mas aí tudo vai depender também da resposta do seu corpo, porque mesmo com medicação, né, eles vão te dar medicação para aumentar as contrações, para entrar em trabalho de parto e tudo mais, e aí vai entrar em trabalho de parto, porém você não sabe qual vai ser a resposta do seu corpo. É a mesma coisa do parto normal. E geralmente, quando chega lá e não está evoluindo muito bem, eles vão te dar a proposta de estourar, de romper a bolsa para conseguir dilatar mais. Porque depois que você rompe a sua bolsa, o seu colo ele dilata mais rápido, naturalmente seu corpo entende que o parto está acontecendo. Então, eles geralmente dão essa opção, só que aí também tem o risco. Pós rompimento de bolsa, se não evoluir, é cesariana de emergência. Quando eles pedem para romper a sua bolsa, muito provavelmente é a última tentativa de fazer você dilatar, e aí você sabe que o seu corpo pode responder, pode não responder, você pode ir para uma cesárea de emergência porque a sua bolsa já
estourou, já foi rompida. Não sei como é que funciona a questão do monitoramento da vitalidade do bebê durante o trabalho de parto, tá? Então aí, se você já passou por um parto, comenta aqui embaixo também que eu quero saber se eles ficam monitorando o tempo inteiro a vitalidade do bebê. Porque se não, romper a bolsa me parece um pouco perigoso. E quando que você não pode fazer um parto normal? Porque existe essa possibilidade de você ser impedida de fazer um parto normal, certo? Basicamente, gente, a gente começa falando sobre sofrimento fetal. Se o bebê tiver em sofrimento, é cesárea, tá? E por que isso? Bom, o bebê, quando ele tá em sofrimento, basicamente é porque a placenta não tá oxigenando ele da forma como deveria. Então, a placenta, ela prioriza oxigenar o cérebro e o coração, mandar vitalidade para esses órgãos, que são os órgãos vitais da criança. E por isso a criança para de mexer, ela mexe menos, porque ela está poupando energia. E isso aí é muito interessante, porque o corpo humano é muito inteligente, mas realmente é uma situação assim de risco. Então, você não pode fazer um parto normal nesse caso, você tem que fazer uma cesárea. A posição do seu bebê também é um fator que pode te impedir de passar por um parto normal e pode te obrigar a passar pela cesárea. Se o bebê não encaixar ou se ele virar, mas virar de um jeito que não é legal, não é o ideal e tudo mais, porque para quem não sabe, o bebê ele precisa estar olhando para trás, né? Para trás, isso. Ele precisa estar de costas, né? Ele precisa encaixar de costas. Se ele encaixar olhando para frente, por exemplo, já não é uma posição legal, é uma posição de risco. Existe risco de prolapso de cordão, se você for ficar fazendo manobra, sabe? Então, assim, gente, tomar cuidado, né? Não vamos fazer parto normal sem a criança estar na posição certinha, por favor, não vamos inventar, não. A placenta prévia também é um fator que te impede de ter um parto normal. Basicamente, é quando a placenta tá na parte de baixo, né? Então, ela tapa, ela obstrui a passagem do bebê pela via vaginal. Não tem como ter um parto normal se você tem placenta prévia. Então, dá uma estudada, eu não sei quais são todas as nuances dessa condição. Se você tem placenta prévia, comenta aqui embaixo como que tá sendo o seu acompanhamento, como que funciona, enfim. Porque eu também não entendo disso. A minha placenta é fúndia, então ela tá pra cima, pra trás, sei lá, pra cima, acho. E então ela tá de boa, eu tenho uma boa passagem ali. Então eu não sei como é que funciona para quem tem placenta prévia. Agora a gente vai falar sobre parto cesariano, né? A parte cesárea, nós vamos falar primeiro sobre a parte positiva do parto e depois da parte negativa. Gente, eu juro para vocês que eu pesquisei muito, ouvi a opinião de vários médicos e assisti vários vídeos na internet para entender o que as pessoas falam por aí. A minha experiência, tá, gente? Desde que eu engravidei. Falar sobre cesárea, pelo amor de Deus, cesárea não é parto, você não pode fazer cesárea. Pelo menos foi o que eu ouvi desde que eu engravidei. Então, a gente falou aqui que o parto normal tem a opção de ser feito com anestesia, porém, quando você faz anestesia, você vai precisar de uma ajuda, uma rede de apoio, de uma concentração maior por conta das contrações. Porque se você não está sentindo, você não entende muito bem o momento em que você tem que fazer força e tudo mais, então é muito mais intuitivo e agora você vai precisar de uma rede de apoio muito maior. Por isso, Rebeca, se eu fosse fazer um parto normal, eu não sei se eu ia querer anestesia, tá? A não ser que eu estivesse, obviamente, morrendo de dor, mas eu não sei se pra mim seria o melhor, porque eu não sei se eu consigo ser tão intuitiva assim naquele momento. Mas tudo bem, isso vai de pessoa para pessoa e depende muito de corpo para corpo, de mulher para mulher, não dói igual para todo mundo. Agora, o parto cesárea, diferente do parto normal sem anestesia, é um parto indolor. Então você vai, obviamente, tomar uma anestesia, né? Você vai ter que tomar uma anestesia porque você vai ter um parto cirúrgico. Então você vai precisar passar por uma cirurgia, uma incisão. Então, assim, você vai sentir o pessoal mexendo dentro de você e tirando a criança e tudo mais, mas você não vai sentir dor. Então, essa é a sensação da cesárea, pelo que eu entendi dos relatos e tudo mais. É um parto rápido, então você não precisa ficar horas e horas e horas e horas em trabalho de parto, o que eu já falei que não é para todo mundo, certo? O parto normal, ele pode ser rápido como pode ser demorado, tudo depende do seu corpo, mas você não sabe, isso é imprevisível, certo? Então, a cesárea não, diferente do parto normal, ela é previsível. A anestesia fez efeito?
ali 15 minutos, meia hora, 1 hora, você vai estar com a sua criança no colo e é mais previsível, certo? Por outro lado, o parto cesárea é um parto cirúrgico, então, obviamente, você vai passar por uma incisão. Essa incisão é de 7 camadas de pele, então não é pouca coisa, né, gente? Então, obviamente, você corre ali riscos cirúrgicos. Então, qualquer cirurgia que tenha uma incisão, que você precise, né, que precise abrir você, qualquer cirurgia tem risco, tá, gente? São riscos, obviamente, riscos de infecção. Se você não tiver com as suas vacinas em dia, pode ser pior. A sua recuperação, ela vai ser mais complicada no sentido de repouso, tá, gente? No sentido de limitação. É por conta da dor, tá, gente? Não é por conta de nada. Tipo assim, muita gente fala que o pós-cesárea você não pode fazer nada, e não é bem assim, né? Você pode fazer as coisas contanto que você entenda o limite do seu corpo. É um repouso relativo, é o mesmo repouso que eu tô agora na gestação, é um repouso relativo, não é um repouso absoluto. E aí, obviamente, depende do seu corpo, depende do seu parto, como foi, depende, o médico vai te passar as instruções. Se no seu caso for um repouso absoluto, ele vai te falar. Se for um repouso relativo, ele vai te falar. Não, pode fazer as coisas, só não pode fazer esforço, não pode carregar peso. Então você vai ser um pouco mais limitada e, obviamente, vai ter uma dorzinha de um corte, tá, gente? Não vai ser aquela dor insuportável que nem as pessoas falam. Lembrando que o fato de ser uma cesárea não tira de você a responsabilidade de saber como que tá a vitalidade do seu bebê, tá? A vitalidade do bebê muito provavelmente está ligado à placenta. Então, se a placenta tá oxigenando bem, se a placenta não tá. Então, a perda gestacional tardia não necessariamente tem a ver com a cesárea, certo? Muita gente fala, a cesárea tem muito risco de morte na cesárea. Tudo bem, mas não é porque fez cesárea, é porque já havia um risco ali e a pessoa não soube identificar. Muitas vezes é em relação à vitalidade do bebê ou também à saúde da mãe, ao risco da mãe e tudo mais. Então, isso aí já precisava ter sido acompanhado antes. Não é porque fez uma cesárea, é por conta de alguns outros fatores que não foram, né, entendidos. Então, muito cuidado pra gente não tirar as coisas de contexto. E o que te impede de fazer uma cesárea? Bom, quase nada, tá? Mas existem casos que a bolsa estoura, o bebê já tá quase saindo, chega no hospital, cara, não vai dar tempo, nasce ali, entendeu? E não dá tempo de esperar um quarto, de ir para um centro cirúrgico, de tomar uma anestesia, então... E às vezes nem precisa, porque... Tem gente que tem parto normal sem ter dor nenhuma, entendeu? Que dilata tudo e não sente nada. Chega lá, a criança já tá saindo. Isso aí, obviamente, te impediria de ter uma cesárea, no caso de não dar tempo. Em questão de parto prematuro também é a mesma coisa. O parto prematuro chegou lá, já tá saindo, não tem o que fazer. Como vocês viram, ambas as vias de parto têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente precisa entender o contexto de cada gestação, contexto de cada grávida, para decidir. Cada grávida vai decidir a sua via de parto em conjunto com o seu médico, em acompanhamento com o seu médico, de acordo com a situação em que ela se encontra, de acordo com a gestação que ela tem. E isso não diz respeito a ninguém, gente. Não cabe a ninguém julgar a via de parto de outra mulher sem saber das diversas intercorrências que ela pode ter ali naquela gestação. Desde o começo eu tinha muito medo das duas vias de parto. Quando me perguntavam, eu falo, cara, eu não quero nenhuma das duas, porque eu não gosto da ideia de passar por uma cirurgia. Eu tenho aflição de anestesia e de cirurgia, eu nunca passei por uma cirurgia na vida. O acesso da cesárea, todo mundo fala que dói muito, né? E então, assim, eu tenho muito medo mesmo da cesárea. E eu também tinha muito medo do parto normal. Eu sempre pensava que, cara, se eu fosse para um parto normal, eu acho que eu não volto, sabe? Porque eu vou morrer de dor. Eu sou fraquíssima para dor física. Então, assim, eu tenho pavor de ambas as vias de parto. Porém, visto que entrou e vai ter que sair, eu preciso tomar uma decisão. Então, dentre as minhas duas opções, quando eu entrei no segundo trimestre, eu formei um pensamento, certo? Posso enfrentar um parto normal, sim. Gostaria de enfrentá-lo sem anestesia, para eu entender o meu corpo e ter a intuição de quando eu preciso fazer força, de quando eu não preciso. Então, a minha imagem ideal de parto normal é sem anestesia. Qual que é meu sonho de parto, tá, gente? É a bolsa estourar naturalmente,
eu chegar no hospital, tô dilatada, a criança piscou pro médico e o médico vai lá e, gente, vai nascer agora e é isso, e um parto rápido. E esse é meu sonho, tá? Meu sonho, meu desejo é isso. Então eu sei que o que eu quero, assim, não é bem um parto, é mais um milagre, certo? Mas a gente tem fé pra isso, vamos orar, gente? Afinal de contas, o meu colo aparentemente não é muito forte, meu colo é médio desde as 23 semanas. Eu tive 1 centímetro de dilatação com 23 semanas, então eu acredito que a minha dilatação vai ser uma dilatação fácil, eu acredito, né? Eu quero acreditar nisso. Como é imprevisível, eu quero me preparar para as decisões que eu possa ter que tomar ali na hora. Então, cheguei lá, não tô dilatando, meu colo tá com 1 centímetro, eu não gostaria de induzir o parto normal, não é o meu desejo. Se eu for obrigada, é uma coisa, né? Mas se eu tiver qualquer motivo ali que seja um direito meu exigir uma cesárea, eu vou para cesárea. Então, por exemplo, a Axa não tá na posição certa, você vai precisar fazer exercício. Eu não quero. Eu quero cesárea. Então, esse é a minha decisão, tá, gente? O meu desejo para o meu parto. Eu quero o que for mais seguro, certo? Para Axa. Chegou no finalzinho da gestação ali, a Axa parou de mexer, tá mexendo pouco, vou pro hospital, tá? Porque tem que ficar atenta aos movimentos do bebê. Cheguei no hospital, a oxigenação dela não tá legal, tá com 36, 37 semanas. Gente, cesárea, por gentileza. Se a vitalidade da minha filha não tá legal lá dentro, se o líquido amniótico tá baixo, significa que a minha placenta não tá funcionando bem e ela vai parar de oxigenar a minha criança e eu posso ter uma perda tardia. O que eu vou fazer? Eu vou pra cesárea. Não importa se eu vou ter que antecipar o parto, não tem problema. Para mim, o mais importante é que não é mais proveitoso a esse ponto para a criança estar lá dentro. Se tá sem líquido amniótico, tá com líquido amniótico baixo, ela não tá ganhando peso, não tá sendo mais proveitoso para ela ali, é mais chance dela sobreviver fora da barriga. Então, para mim, cesárea. Caso ocorra tudo bem, e tá tudo bem, tudo certinho, e eu consiga esperar, eu vou esperar. Não tem como prever, eu ainda não sei qual que vai ser minha via de parto, mas eu tenho certo na minha cabeça o que em cada situação eu vou fazer, tá? Então aconteceu isso aqui, então é isso aqui, esse é o caminho. Eu pretendo ainda, obviamente, fazer a minha cartinha lá com o meu plano de parto, tudo certinho, vou ver com a minha médica como que eu posso fazer isso, vou também fazer isso com o auxílio dela e pra mim seria isso, certo? Se eu mudar de ideia e tiver uma opinião diferente até o final, enfim, aí eu comento aqui com vocês no meu relato de parto após o parto. Por enquanto, esse vai ser o único vídeo falando sobre isso, porque eu realmente não tenho experiência de um parto ainda, então eu não quero ficar opinando muito sem ter passado por isso. O intuito desse vídeo não é te fazer escolher uma determinada posição, um determinado lado, até porque essa briga é ridícula, né? O meu intuito com esse vídeo é fazer você entender que a sua via de parto não te define, que ninguém tem nada a ver com a sua via de parto, então você não precisa nem falar, se alguém te perguntar, você não é obrigado a contar, isso é uma decisão que cabe somente a você, ao seu médico, no máximo seu marido, sua rede de apoio, e só, tá entendendo? Isso não define você como mãe, como absolutamente nada, é somente a forma como a criança vai vir ao mundo, certo? O produto de um parto, seja normal, seja cesárea, tem que ser uma criança viva, bem saudável, o que é o importante, final da gestação, acompanhar muito bem o índice de líquido amniótico, o crescimento do seu bebê, como que tá a oxigenação desse bebê, ele tá mexendo, não tá, então você precisa acompanhar isso. O resto, gente, é só opinião alheia e não é importante. Não é minha intenção colocar medo em ninguém, mas a gente precisa ter a consciência e a frieza de entender que a gravidez é um risco do início ao fim e que a gente consegue viver a gestação, a maternidade de forma leve, da forma mais leve possível, mas
isso não significa que você tá no país das maravilhas. A partir do momento que o seu teste deu positivo, gente, você tá lidando com outra vida. Tem mãe que perde o filho durante a gestação, tem mãe que perde o filho depois que nasce, e tem mãe que perde o filho depois de grande. Eu falei isso com meu marido logo no começo, eu falei, nossa, eu tô com medo de perder esse bebê, e agora eu tô pensando que, tipo, vai ser isso pro resto da vida. Nunca mais, tipo, quando for adulto, eu vou ter esse mesmo medo, quando for embora de casa, eu vou ter esse mesmo medo. Então, é normal, gente. A maternidade é risco, mas o que a gente precisa entender é que é um risco que vale a pena. É um risco que vale a pena você correr, sabe? O que realmente importa é você voltar com o seu bebê para casa. E voltando com o seu bebê para casa, os riscos continuam. É uma nova fase, é uma nova etapa, mas os riscos continuam e tá tudo bem. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa tomar essa decisão, que precisa ouvir mais opiniões, e se te deixar confortável, comenta aqui embaixo a sua experiência, porque eu quero muito saber. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho, tem muita coisa legal aqui para você assistir. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.